Desfruta dessa presença. Pra sempre. Pra sempre. Amém. Aleluias. 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 Quantos podem dizer a Ele a glória e erguer a sua mão, uma salva de palmas, com louvor, com uma adoração, com exaltação? Aquele que é digno, aquele que é perfeito, aquele que é soberano, aquele que é maravilhoso. Aleluia, 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 aleluias. Aleluias. A paz do Senhor, amados, amém? Que bom estarmos juntos aqui para adorar o nosso Senhor nessa noite. Aleluia. Como vocês estão? Todo mundo bem? Que bom. Pode se assentar no seu lugar. Aleluia, Jesus. Que alegria estar com os irmãos nessa noite, para desfrutarmos da presença dEle. Aleluias. Convido você para abrir a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 2. A partir do versículo 11. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim a palavra de Deus: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. A primeira, me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Acaso é Israel um servo? É ele um escravo nascido em casa? Porque pois veio a ser presa. Os filhos de leão rugiram sobre eles e levantaram a sua voz e fizeram a sua terra uma desolação. As suas cidades se queimaram e ninguém habita nelas. Agora vamos lá em Gênesis 26, a partir do verso 18 ao 22. E tornou Isaque e cavou os poços de águas que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerá brigaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também brigaram sobre ele, por isso chamou esse poço de Sitna, que quer dizer contenda. E partindo dali, e cavou outro poço e não brigaram mais sobre esse poço. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Agora eu quero que você vá lá no livro de João, no capítulo 4. Obrigada, meu amor.
versículo 11. Disse-lhe então a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água e o poço é fundo, aonde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos, o seu gado? Pode passar. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de águas que salte para a vida eterna. Pode colocar o slide, por favor? Aleluias. Eu acredito, irmãos, que nessa noite Deus, Ele quer que você acesse um lugar espiritual mais profundo. Eu acredito que Ele te trouxe hoje aqui para que você saia daqui com posse de conhecimento da verdade. E essa posse do conhecimento da verdade vai alargar o teu entendimento, vai trazer profundidade à tua busca e vai te ensinar a acessar aquilo que o teu Pai já liberou para você nessa terra, nesse tempo. Eu quero pregar hoje sobre a expansão que vem da fonte. Você pode declarar isso comigo? Expansão que vem da fonte. E eu quero começar falando para vocês sobre a primeira palavra que nós lemos, que está lá no livro de Jeremias. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer, queridos, que lá em Jeremias está denunciando o pecado do povo e fazendo uma analogia àquilo que estava acontecendo naquele tempo. Por quê? Porque o povo de Deus, escolhido como povo santo, o qual Deus tirou do Egito, o qual Deus conduziu pelo deserto até a terra prometida, o qual o Senhor queria relacionamento, intimidade, o qual o Senhor queria construção de caráter, de vida, e ensiná-los sobre o caráter de Cristo através da contemplação de quem Ele é, o qual Deus conduziu para que eles fossem parecidos com Ele. Esse povo, ele se torna uma nação e o povo se separa, fica separado, Jerusalém, Judá. E a Bíblia diz que em um determinado tempo os profetas eram levantados para denunciar pecado, para fazer com que o povo se voltasse para a presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que Jeremias é esse profeta. E no livro de Jeremias ele vai dizer assim: vocês estão distante do Senhor. Vocês estão fazendo algo que o Senhor não pediu para vocês fazerem. Vocês estão cometendo 2 pecados terríveis. E quais são eles? O primeiro, vocês estão cavando para si cisternas. E o segundo, abandonaram o manancial de águas vivas. Queridos, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o que é uma cisterna. Cisterna é um reservatório artificial. Tem uma foto da cisterna aí? Não gera água, apenas armazena. Depende da chuva de terceiros ou de movimentos. Pode rachar, vazar e ficar contaminado. Eu vou colocar uma foto da cisterna para você ver. Coloca para mim aquela foto. Natan tá aí? Quem é que está comigo aí hoje? Pronto. Coloca aquela foto, por favor, que eu pedi para vocês. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias e glórias e glórias e glórias a Deus. Pode colocar. Aleluia, Jesus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Se não tiver, eu aguardo vocês pegarem aí, tá? Tranquilo. Então, queridos, enquanto o pessoal pega a foto ali, eu quero dizer para vocês que cisternas, eu coloquei ali alguns pontos. Reservatório artificial, cisterna não gera água, ela armazena, depende da chuva de terceiros, pode rachar, vazar, ficar contaminada. O que o profeta estava dizendo para aquele povo? O profeta estava dizendo para aquele povo: vocês têm acesso ao manancial de águas vivas, vocês têm acesso a Deus, vocês têm acesso à fonte, porque o próprio Deus tirou vocês e conduziu vocês para a terra prometida, mas vocês simplesmente não querem. Vocês preferiram cavar cisternas, vocês
vocês preferiram guardar reservatórios humanos. E isso fala de autossuficiência, isso fala de métodos humanos, isso fala de querer coisas, queridos, que não depende de Deus, mas que depende daquilo que vem de fora, daquilo que vem do externo. Hoje nós estamos diante de uma geração que tem muito conhecimento, que tem muita informação, mas que são rasos na sua busca, que são rasos na sua entrega, porque falam daquilo que não conhecem, publicam daquilo que não sabem e na mesma hora esquecem, porque não são profundos, são rasos. E é interessante que quando Deus ele fala de Balaão, é o único, ele diz assim de Balaão: Balaão foi um profeta falso. Quem está comigo aqui? Profeta falso. Só que Balaão profetizou. Só que Balaão viu a Deus. Só que Balaão falou verdades. Então eu pergunto ao Senhor: por que, Senhor, Balaão foi um profeta falso, já que ele teve visão, revelação, pregou e falou verdade? Aí o Senhor me disse assim: filha, eu estou preparando o céu, não para aqueles que eu estou liberando dons, mas para aqueles que estão entendendo o que é buscar da fonte. Porque Balaão tinha dom, mas não tinha fonte, não tinha o coração rendido à presença. E eu quero dizer uma coisa, meu irmão: naquele grande dia, o Senhor vai dizer para alguns que pregaram, expulsaram, cantaram, fizeram muita coisa para Ele: afasta de mim, porque eu não conheço vocês. Cavaram cisternas ao invés de escolher a fonte. Queridos, cisternas, elas podem rachar. Aquilo que a gente pega do externo para dentro podem nos quebrar, podem rachar. E cisterna também fala de viver da experiência passada. Fala de viver do congresso passado, onde você recebeu uma palavrinha, uma gotinha de unção, um pouco de direcionamento. Só que isso não vai se sustentar se a fonte na sua casa, na sua vida diária não estiver ativa. Não adianta nós querermos ganhar o mundo e perdermos a nós mesmos. Não adianta nós querermos parecer que estamos muito bem, parecer que somos muito de Deus, mas não temos frutos que condizem com aquilo que nós parecemos. Aleluia. Não existe expansão verdadeira longe do manancial. Conseguiu a foto? Quer que eu envie novamente? Está aqui no meu celular. Pode pegar aqui, não, para mim, se você quiser. Conseguiu? Pronto. Maravilha. Aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias. Então, queridas, o Senhor estava usando o profeta para denunciar de que duas coisas horríveis estavam acontecendo. O povo estava deixando o manancial. E a segunda coisa, cavando cisternas rotas que não retêm água. E ele diz: se espantem céus. Por que ele diz isso? Porque foi o único povo que trocou o seu Deus por um Deus que não conhecia. Nenhuma outra nação trocou os seus deuses falsos, mas o povo de Israel trocou ele por outros. E ele diz: se espantem disso, porque o único que é verdadeiro está sendo trocado por aquilo que é falso. O único que é verdadeiro está sendo trocado por aquilo que é método humano. O único que é verdadeiro está sendo trocado por aquilo que é superficial. E todas as vezes que nós não buscamos a fonte, nós estamos cavando cisternas que não retêm água, que vai nos rachar, que vai nos distanciar do nosso Senhor, do nosso Criador, daquele que quer ter relacionamento conosco. Aleluias. Só que a Bíblia vai dizer, daqui a pouco a gente vai ver a foto da cisterna, quando o pessoal conseguir colocar aqui. Só que a Bíblia vai dizer lá em Gênesis 26, aleluias, que Isaac cavou um poço. E eu vou voltar para essa palavra, mas eu estou construindo o teu entendimento, para que você possa receber tudo aquilo que Deus quer falar com você. Amém? Olha para o teu irmão que está do teu lado e fala assim: ó, Deus está falando contigo. Não queira ser cisterna. Diz para ele: não queira ser cisterna.
A Bíblia diz lá em Gênesis 26, nós lemos que Isaac, ele cava um poço. E queridos, é interessante que a gente vê que era um tempo de fome, era um tempo de escassez, era um tempo de fome na terra. Mas a Bíblia diz que Isaac vai para a cidade de Gerar e Isaac desentulha os poços que os filisteus entulharam, os poços do seu pai. Ele desentulha os poços, aleluias. Então, quando ele faz isso, além de desentulhar os poços, ele também cava outros poços. E cavar poços, pode passar essa tela aqui, por favor. E cavar poços fala sobre esforço, diga comigo, esforço. Fala sobre constância, fala sobre perseverança. A água não brota sozinha, alguém precisou cavar. Então representa a disciplina, obediência e responsabilidade espiritual. Isaac, ele vai para uma terra no tempo de fome, mas o Senhor, ele é tão lindo, queridos, que ele não tem compromisso com a escassez. Não, ele não tem compromisso com o governo. Não. Ele não tem compromisso com a circunstância. Ele tem compromisso com a sua palavra. A bênção de Abraão estava sobre ele. E ele entra no território inimigo de um rei, Abimeleque, que não era do seu povo, um território filisteu, aonde os inimigos estavam o tempo todo de olho nele, invejando o crescimento dele, mas ele estava disposto a ouvir a voz do Senhor e expandir e avançar e viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então eu já quero te dizer, queridos, que não é sobre o território, é sobre a palavra que está liberada por Deus ao teu respeito. Não é sobre o território, é sobre você decidir cavar os poços que o Senhor já colocou diante de você. Isaac cava, Isaac desentulha, e aí a Bíblia diz que ele cava um poço chamado Ezeque, e esse poço fala de luta. Antes de Isaac cavar esse poço, olha aí a foto da cisterna, obrigada, gente. Olha aí a foto da cisterna, olha, para você ver como é que funciona. Olha o que é uma cisterna. Você precisa pegar o balde de fora para encher dentro. Você precisa pegar aquilo que é externo para colocar para dentro. Você precisa pegar aquilo que é externo para encher. Só que ela não retém água, porque é rachada. Alguém está entendendo isso aqui? Pode voltar para lá. Aí daqui a pouco eu vou te pedir a foto do poço, tá bom? Então Isaac, ele vai para essa terra filisteia, para essa terra de Gerar. E a Bíblia diz que naquele ano Isaac chega lá, queridos, e acreditem, ele semeou naquela terra. E a Bíblia diz que ele colheu 100 por 1 de tudo que ele semeou. Só que em tempos normais, a colheita era 10 para 1. E se fosse uma colheita maravilhosa, se fosse uma colheita extraordinária, era uma colheita 10 para 1. Só que ele semeia num tempo de fome, num tempo de escassez, numa terra inimiga, aonde queriam entulhar os seus poços, e ele colhe o sobrenatural. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Esse ano ainda Deus vai expandir a tua colheita. Ai meu Deus, tem alguém para crer comigo? Eu estou sozinha. Esse ano ainda Deus vai expandir a tua colheita. Não importa os territórios, não importa se você vai plantar no terreno que estão dizendo que é de fome, de escassez. Deus está dizendo, você vai colher 100 por 1. Toma posse. É 100 por 1. Aleluias. Aleluia, 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 aleluia. É 100 por 1. Aleluia. Só que a Bíblia diz que ele continua cavando poços. Isso fala de respeitar o legado do seu pai. Isso fala de entender que as suas próximas gerações dependem do esforço, da disciplina e da obediência que ele está empregando hoje. Isso fala de responsabilidade espiritual. Isso fala de acessar lugares
de tomar posse daquilo que é dele, mesmo estando em território inimigo. Mas quem cavou foi o pai. Então, se foi o teu pai que cavou, vai vir para a tua mão. Deus está tomando coisas aqui das mãos do teu inimigo que são tuas, vai voltar para a tua mão. Vai voltar para a tua mão. Porque você vai começar hoje a entender o que é disciplina, o que é decisão diária, o que é prática. Mesmo quando você não tiver vontade, você vai dizer: eu preciso cavar mais um pouquinho. Mesmo quando você não tiver vontade, você vai dizer: eu preciso cavar mais um pouquinho. Porque o que eu estou fazendo hoje não é só sobre mim, é sobre as minhas próximas gerações, é sobre aqueles que virão depois de mim e que precisam encontrar água. Ele cava o primeiro poço, fala para mim, primeiro poço. Poço de Ezeque. Está lá no versículo 20 de Gênesis 26. E essa palavra significa luta. Significa luta. Porque ele cavou com muito esforço. Ele cavou com muita luta, com muita dificuldade. Ele desentulha os poços que haviam sido entulhados e ele cava novos poços. E nem sempre vai ser fácil. Vai ter dia que vai ser uma luta mesmo. Vai ter dia que vai ser uma dificuldade. Só que aí, a Bíblia diz que ele vai e cava outro. O poço que ele cava depois é o poço de Sitna. Diga Sitna. E ele cava esse poço. É um poço também de inimizade, de hostilidade, de contenda. E ele cava esse poço. E sabe, queridos, nessa caminhada com Deus, muitas vezes a gente vai se deparar com essa fase de luta, de dificuldade, de colocar um esforço maior para buscar a presença, de às vezes não entender por que está entulhado esses poços, por que eu não estou conseguindo dessa maneira. E você precisa entender que você precisa perseverar, você precisa continuar. Você não precisa parar por causa das lutas, você não precisa parar por causa das dificuldades, você não precisa parar. Porque você poderia dizer assim: eu estava quieto e não estava acontecendo nada, mas agora que eu decidi cavar os poços, parece que a luta aumentou, parece que as inimizades aumentaram, parece que a contenda aumentou. Não, é só o teu inimigo te dizendo: você está no caminho certo, você está no lugar certo, você está no caminho do teu milagre. Aleluia. Sabe quando é aquela dificuldade para você orar, para você buscar, para você pagar o preço, para você jejuar, e você diz que luta? Eu quero te dizer uma coisa: cava mais um pouquinho. Ai, tem gente que recebeu já. Cava mais um pouquinho. Cava mais um pouquinho. Cava mais um pouquinho. Aleluias. Porque quando ele decide permanecer, ele não briga, ele não discute, ele não para, ele não revida, ele só permanece cavando. E aí a Bíblia diz que agora ele encontra um lugar. E eu quero que vocês coloquem na tela esse lugar, Gênesis 26, no versículo 22, por favor. Gênesis 26, 22. Aleluia, 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 santo, santo, santo. E partiu dali da onde? De Sitna. Estão comigo, amém? Bom, ele estava no poço de Ezeque, luta, foi para o de inimizade, Sitna, mas aí ele partiu dali. E ele cavou outro poço, diga outro poço. E nesse não brigaram mais sobre ele. E ele chamou esse poço de Rehobote. Sabe o que significa Rehobote? Olha o que diz na palavra: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Rehobote significa lugar amplo. Rehobote significa lugar alargado pelo Senhor. Significa lugar de amplitude. Significa lugar de cumprimento da palavra liberada por Deus. Eu quero dizer que hoje você sai de Ezeque, hoje você sai de Sitna e hoje você acessa Rehobote de Deus. Hoje você acessa o Rehobote de Deus. Aqueles que decidem perseverar,
eles encontram o lugar da expansão. Não, eu não sei onde foi que fizeram com os meus irmãos, não. Porque vocês são mais pentecostais, vocês são mais animados. Eu quero te dizer, queridos, que Cítida não te governa mais. Não, você não está entendendo, não. Esse lugar que você estava até ontem, a partir de hoje o Senhor está te transicionando. E eu não estou falando de uma geografia, eu estou falando de um lugar espiritual. Você agora vai cavar o poço como aquele que entende. Eu estou cavando expansão, eu estou cavando profundidade, eu estou cavando largura, eu estou cavando o novo de Deus na minha vida. Oh, aleluias! Aleluias! Receba Reobote. Hoje você sai desse lugar e você acessa a promessa. E ele diz assim: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Ele cresce numa terra estrangeira. Ele cresce numa terra que o próprio rei Abimeleque tem que mandar ele sair de lá. Porque Abimeleque disse: Isaac, você está crescendo tanto que você está incomodando. Você precisa sair daqui, você vai para outro lugar. E aí ele vai para Berseba. E agora eu quero que você entre comigo agora no próximo. Pode voltar para lá, para onde estava no slide. Pode passar o próximo. Aleluias. O próximo ponto que nós vamos falar hoje é sobre fonte. Fonte, ela brota naturalmente. Ela não depende de esforço. É origem, vida contínua e representa o mover soberano de Deus. Deus ele vai me dando as palavras fragmentadas. E tem mais ou menos um mês que o Senhor me capturou com essa palavra da cisterna de Jeremias 2. E eu fiquei pensando: Deus, o que o Senhor quer me dizer com isso? E depois o Senhor me levou a Gênesis 26, falando sobre poço. E por algumas semanas o Senhor começou a falar de fonte. E eu entendi que Deus estava querendo fazer uma separação. Diga separação. Porque cisterna é cisterna, poço é poço, mas fonte é fonte. Não, peraí. Coloca a foto de um poço para mim aqui, por favor. Aquela. Tá fácil? Tá fácil? Olha um poço. Poço, ele precisa do teu esforço humano. Porque quanto mais você empenha, e aquela luta, e aquela inimizade, daqui a pouco você encontra Reobote, você diz: agora o negócio está lindo, agora vai fluir, e aí começa a brotar água, e ele, olha que interessante a estrutura do poço. Essa água, ela brotou ali, porque você cavou, teve esforço, teve disciplina, teve rotina espiritual. Vocês estão comigo? Mas agora eu quero que você coloque a foto de uma fonte. Olha para isso. Aleluia. Essa aqui é a fonte. Ninguém cavou. Não, gente, para. Ninguém cavou. Ela flui. Ninguém cavou, ela flui. E é por isso que o Senhor disse que era necessário passar por Samaria, não só para encontrar uma mulher que queria saber onde pegar água, onde se deve adorar, mas para sentar no poço de Jacó, o poço de Gênesis 26. Você não está entendendo não, deixa eu te dizer uma coisa. Era a herança de Isaac, que Jesus estava sentado em cima, e ele estava dizendo: você cavou poço, mas agora eu te apresento a fonte. Você cavou poço, mas eu sou a fonte. Aleluias, aleluias. Queridos, ele senta lá meio-dia. Tá, deixa eu explicar uma coisa para você entender. Não é literal, mas é espiritual.
Gênesis 26, ele está no território de Gerar. João 4, ele está no território de Samaria, numa cidade chamada Siquém. Diga amém. Mas o poço era herança de Jacó. Então eu consigo entender que em cima daquilo que outros cavaram, o Cristo se revelou. Em cima dos aqueles que vieram antes dele, ele se revela. E ele não se revela ali por acaso, ele se revela ali propositalmente. Porque aquela mulher, ela foi pegar água meio-dia. E às vezes a gente se cobra muito, eu principalmente, nesse momento de minha vida. Quem tem mãe aqui? Tem bebezinho? A gente sabe que não é um tempo fácil. E para mim, que eu tinha o costume de passar horas e horas debruçadas na palavra só para ficar ali, eu sinto como se eu estivesse fora daquele lugar. E eu me culpo por isso, eu senti isso, essa culpa. Eu estou abrindo meu coração para vocês. E eu disse: Deus, eu não consigo mais ficar o tempo todo como eu ficava, não consigo mais fazer aquilo que eu fazia antes. Aí o Senhor disse para mim assim: filha, quem foi que colocou esse jugo sobre você? Quem te pediu que eu não estou te pedindo? Sabe o que é que acontece? É que às vezes a gente, por não conseguir orar meia-noite, diga amém, orar meia-noite é uma benção. Vai orar meia-noite hoje. Às vezes por não conseguir vir para a oração 4 da manhã, eu quero você aqui 4 da manhã, meu irmão, é uma benção. Mas às vezes por você não conseguir fazer essas coisas, você deixa de buscá-lo na hora que você pode, no lugar que ele quer te encontrar. Porque aquela mulher, ela não foi 4 da manhã, não, ela não foi meia-noite, ela foi meio-dia. Meio-dia. Isso aqui me pegou. Eu falei: Deus, eu estou maluca. O Senhor falou: não está não. É porque a cada um eu peço o sacrifício que eu quero. Para ela naquele momento era o único momento que ela podia buscá-lo. Porque ela não queria encontrar ninguém. Porque a cidade toda estava apontando ela como impura. Porque ela já tinha tido 5 maridos. E o que ela tinha não era dela. Dá um glória a Deus para beber água. E aí eu comecei a falar com Deus: Pai, eu vou falar contigo em todos os momentos do meu dia. Diga amém. Assim que eu acordar, eu quero pelo menos 10 minutos. Quando eu for almoçar, mais 10. Daqui a pouco eu vou fazer qualquer coisa, mais 5. Mas aí naquele momento que a casa dormir, eu vou tirar um momento mais profundo contigo, de relacionamento mais íntimo no lugar secreto. E o Senhor disse: filha, aleluias, eu olho para dentro do coração daqueles que me adoram e eu vejo a verdade que eles carregam. Porque quando aquela mulher olha para Jesus e ela diz assim: quem tu és? Tu és o Messias? Eu vejo que tu és profeta. Quem tu és? Né? O Senhor diz assim, aleluias. O Senhor diz assim: se você soubesse quem te pede água, você me pediria e eu te daria água viva. Peraí. Aí ela diz assim: onde é que tem essa água? Porque eu não quero vir mais buscar no poço de Jacó. Ela diz: é você maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço, ele e os seus filhos, e beberam todo mundo dele? Você tá me dizendo que não é mais no sacrifício? Você está me dizendo que não é mais como Isaac fez? Você está me dizendo mais que... Não. O que você está me dizendo? Aí o Senhor disse para ela assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa. A hora vem e é chegada. A hora vem e é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura. Não é em Samaria, não é em Jerusalém, não é no monte, não, é em espírito e em verdade. É aonde você estiver, é fazendo o que você estiver fazendo, é sendo o que você é. Por quê? Porque ele diz: eu procuro os verdadeiros. Só que a gente confunde verdadeiro com perfeito. Não, verdadeiro é uma coisa, perfeito é Ele. Vou repetir: verdadeiro é uma coisa, perfeito é Ele. Ei, meu irmão, para de confundir verdade com perfeição, porque a nota de verdade da verdadeira adoração dela foi: eu não tenho marido. Aí o Senhor diz: disseste com verdade, me agradei de você. Porque quando você se apresenta diante da fonte com verdade, ela começa a fluir no teu interior. Quando você se apresenta diante da fonte com verdade, ela começa a fluir no teu interior.
ela é de origem contínua, não acaba. Não acaba. Ele diz: eu sou a fonte, eu sou o manancial. Naquele tempo trocaram ele por cisternas. Depois começaram a cavar poços, porque era a única coisa que se tinha. Mas ele se revela no Novo Testamento. Ele diz: eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora eu estou aqui. Agora vocês têm acesso à fonte. Agora vocês têm acesso à fonte. Olha o cuidado de Deus. No Velho Testamento ele diz: eu estou com vocês, eu sou Deus. Vocês cavaram cisternas, mas a fonte está aqui. Depois, em Gênesis, a gente entende no início, na criação, Velho Testamento, Isaac está cavando, está se esforçando. E ele até alcança um fluir. Mas em João, no Evangelho, quando Jesus vem à terra, quando Deus manda o seu Filho para morrer por mim e por você, Ele estava dizendo: eu te dou acesso à fonte. Ele estava dizendo: você tem acesso à fonte de águas vivas. E não é mais sobre o teu esforço apenas, não é mais sobre a tua disciplina apenas. Você não está me recebendo porque você merece. Você está me recebendo porque eu sou a fonte que flui. E a fonte que flui não depende de estratégias humanas, mas da verdade que você carrega, que libera o céu na terra, da confissão de quem você é, da confissão do seu pecado, da confissão de quem você é, da confissão daquilo que você quer deixar lá e vir para um novo tempo, para uma nova estação, para uma nova fase. Aleluias, 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 aleluias. Tem mais alguma coisa aí? Não lembro. Pode passar para mim para eu ver. Ah, sim. Então, querido, cisterna, dependência de experiências passadas. Poço, disciplina espiritual e cava. E a fonte, Deus, Jesus. Quando eu digo de experiências passadas, eu estou falando que o Senhor desde a criação, Ele quer se relacionar com o seu povo. O Senhor desde a criação, Ele quer intimidade com o seu povo. O Senhor desde a criação, Ele quer intimidade com o seu povo. Eu nem acredito que o meu tempo já acabou. O Senhor desde a criação, Ele quer intimidade com o seu povo. Quando Ele diz experiências passadas, é quando o povo estava lá diante da glória revelada de Deus no monte, em Êxodo 19, e eles olham para Moisés e diz: fala tu, Moisés, com Deus e passa o recado. Cisternas. A gente não quer a fonte, a gente quer aquilo que veio de você para entrar em nós. A gente não quer a fonte que brota de dentro para fora, a gente quer aquilo que é de fora para dentro. Mas hoje eu estou aqui da parte de Deus para te dizer que se você decidir buscar a fonte, Deus te dará rebote, Deus te dará expansão e muito mais do que isso, Ele te dará a presença dEle em você. Aleluia. Eu quero te dizer, queridos, que um dia um casal estava para receber um convidado na sua casa. E esse convidado, ele era bem gordinho. Só que esse casal não preparou uma cadeira que comportasse ele. E ele ficou bem desconfortável. Ele chegou lá, tentou sentar no sofá, ficou agoniado, o sofá muito pequeno. Tentou sentar na cadeira, a cadeira muito pequena. Quem está comigo? Tentou sentar no chão, incomodou, não havia lugar. E aí ele foi embora. E o Senhor disse para esse casal: assim vocês têm feito com a minha presença, porque vocês não querem que eu fique, vocês querem uma visita. Uma visita vocês comportam, mas o peso da minha glória, vocês não prepararam lugar para ficar. Ai, isso doeu no meu coração, isso me marcou. Eu li isso no livro, e tem alguns anos, e eu nunca esqueci disso. Porque nós precisamos preparar lugar para que a presença fique. Não podemos aceitar cisternas. Não podemos ser cheios daquilo que o mundo está lá querendo colocar dentro de nós. Daquilo que as redes sociais estão dizendo é assim. Daquilo que as pessoas estão dizendo é desse jeito. Não! Nós podemos cavar poços de disciplina, mas nós temos acesso à fonte.
Nós temos acesso à fonte. E eu quero adorar ao Senhor contigo nessa noite. E te dizer que essa palavra ainda vai frutificar dentro de você. E que o Senhor está convocando pessoas hoje aqui. Algumas para voltar para a fonte, do lugar de onde você nunca deveria ter saído. E outras para estabelecer um tempo, aleluia, de reconstrução no lugar secreto. Um tempo de adoração mais profunda. Um tempo de graça, de entendimento. Um tempo, aleluia, de profundidade. Um tempo de revelação de quem Ele é. Um tempo de buscar a fonte. Um tempo de buscar a fonte. Nós repreendemos nós repreendemos e resistimos e amarramos toda cisterna. Nós repreendemos em nome de Jesus toda cisterna. Nós declaramos, meu Deus, que nós queremos a fonte. Se você quer fonte, a fonte está a jorrar desse altar. Se você quer fonte, a fonte está a jorrar desse altar. Se você quer fonte, a fonte está a jorrar desse altar. Rabashore kalabababashe ri kalabasuro kotoro balabarabalabarabache karabalabras. Tem gente que está já mergulhando aqui na frente. Tem gente que está já mergulhando aqui na frente. Oh, rekalabarabababababashe karabalas. Santo, 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 santo. Eu queria aquela. Aleluia, aleluia, aleluia. Xarabalabarabalabarabalabarabaxe. Richora calana sore cantara balabarabalabarabaxora cotora balabarabalas. Rabalababababa sore cantara balabarabalabarabaxe carabalas. Tu és a nossa fonte, Jesus. Nós queremos ser levados, Senhor, a um lugar mais profundo. Queremos o fluir das águas. Não confiamos mais no nosso esforço humano, Senhor. Não queremos depender de força humana. Não queremos depender de situações externas. Nós queremos o Teu fluir. Nós queremos o fluir das águas. As águas do Teu Espírito. Se não puder, volta aqui vocês quiserem. Aleluia. Aleluia. Deus me disse hoje que tinha aqui 3 pessoas, olha que interessante, que precisam refazer a sua aliança com Ele. O Senhor disse para mim, filha, essa pessoa ela está cansada de cavar na força do braço e não encontrar nada. A única coisa que ela tem encontrado é cisternas que não retém água. E ela está extremamente rachada. E ele está extremamente rachado. Se você é essa pessoa, levanta a tua mão no teu lugar, porque eu quero orar por você. Você pode vir aqui à frente? Por favor, pega o óleo. Aleluia, Jesus. Tem mais, são 3. Veio um corajoso.